Bem-vindos aí a mais um episódio do Reclame Aqui da Fórmula 1 brasileira, isso mesmo, canal que eu aparentemente só pego um tema e passo de 8 a 15 minutos, a depender da vontade que eu tô de falar, falando abobrinha sobre aquele tema e geralmente reclamando de alguma coisa. E hoje a gente vai falar sobre a família que se reproduz mais que coelho do automobilismo mundial, isso mesmo, a família Fittipaldi, você piscou, surgiu outro Fittipaldi aleatório aí no mundo do automobilismo e hoje a gente vai falar exatamente disso, porque tem um outro piloto brasileiro, um outro Fittipaldi próximo da Fórmula 1. E você poderia até perguntar, calma, é o Pietro Fittipaldi finalmente recebendo a oportunidade dele na Haas? Não. É o Enzo Fittipaldi recebendo alguma oportunidade para subir para a Fórmula 1? Também não. A gente está falando do Emo Fittipaldi, e não porque ele ouve My Chemical Romance, e sim porque o apelido que ele é o Emerson Fittipaldi Jr., que vai correr na Fórmula 2. E ele se chama Emerson Fittipaldi Jr. O seu certo, ele é filho do Emerson Fittipaldi. Ele tem 18 anos de idade, o que significa que o Emerson Fittipaldi teve um filho com 60 anos de idade, já que hoje ele tem 78. E o Emerson Fittipaldi foi anunciado pela AIX Racing para correr na temporada de 2026 da Fórmula 2. E essa é uma notícia que me pegou bem de surpresa. Não só eu, como qualquer pessoa que acompanha, pelo menos de certa forma básica, as categorias de base. Eu não acompanho mais tanto quanto eu costumava acompanhar antes do teu canal mesmo, porque agora eu tenho que dedicar meu tempo mais a estudar questões sobre a Fórmula 1 que está acontecendo, e daí eu acabo não tendo tanto tempo para acompanhar com a precisão que eu gostava de acompanhar categorias como a Fórmula 2. Mas eu ainda acompanho, assisto corridas quando dá, fico sempre tentando assistir as sprints, se eu não assisto ao vivo eu pego os highlights e tento acompanhar as notícias por cima. E essa é uma notícia que pega muito de surpresa qualquer pessoa, porque o Emo subir para a Fórmula 2 é algo completamente inesperado, porque ele tá pulando muitas categorias, e eu tô falando muitas categorias, não é nenhum caso Kimi Antonelli, porque até se fosse parecido com o do Kimi Antonelli eu já acharia bizarro. Mas vamos explicar aqui pra vocês, porque eu sei que tem muita gente que não conhece, né, o Emerson Fittipaldi, talvez esteja ouvindo pela primeira vez. E o Emerson Fittipaldi, como eu falei, é filho do Emerson Fittipaldi, e ele tem uma carreira modesta, é a palavra que a gente pode usar, no automobilismo júnior. O melhor resultado dele foi em 2021, na primeira temporada dele correndo de monoposto, que ele correu na Fórmula 4 dinamarquesa, na qual ele ficou em terceiro lugar na competição, atrás do Noah Stromstad, que tá hoje na Fórmula 3, inclusive, tá fazendo a primeira temporada completa dele na Fórmula 3 agora, e tá em sexto lugar o Noah Stromstad. O Noah acaba ficando em segundo lugar nessa temporada também, mas é porque ele começou a correr a partir da metade da temporada, e no final ele venceu tudo. Então o Noah é um piloto com uma boa qualidade, mas ele fica atrás do Noah em 21. Depois, de 21 pra frente, a carreira dele, vamos dizer que não decolou, porque em 2022 ele compete na Fórmula 4 italiana e termina em 23º lugar. E depois, em 2023, ele compete na Fórmula Regional Europeia, o mesmo campeonato, por exemplo, que o Rafa Câmara foi campeão ano passado. Ele competiu em 2023 na Regional Europeia e, inclusive, em 2023, o Rafa Câmara já estava competindo lá também. E, se eu não me engano, é o ano que o Kimi Antonelli ganha até, né? O André Kimi Antonelli foi campeão nesse ano, exatamente. O Rafa Câmara estava competindo e o Emerson Fittipaldi terminou na 24ª colocação. Não muito animador até agora. Em 2024, ele participou da Fórmula Regional do Oriente Médio, terminando em 20º. Na verdade, ele termina em 20º na Fórmula Regional do Oriente Médio e em 24º na Fórmula Regional Europeia. Eu acho que eu falei certo, só que na minha cabeça eu acho que eu confundi. E agora em 2025, ele tá competindo na Eurocup 3, que ele competiu no ano passado também na Eurocup 3, que ele terminou em 5º lugar na competição da Eurocup 3 no ano passado, e esse ano na Eurocup 3 espanhola, ele tá em 6º lugar de 8 etapas disputadas até o momento. Não é uma carreira brilhante no automobilismo júnior, né? Principalmente uma carreira para justificar um salto de uma Eurocup 3 para Fórmula 2. Ah, Fred, mas o Kimi Antonelli fez. O Kimi Antonelli dominava todas as categorias que ele disputou. O Kimi Antonelli ganhou tudo. O Kimi Antonelli ganhou tudo que ele disputou. Por isso que ele pulou direto para a Fórmula 2. E ele pulou da Fórmula Regional. O Emo Fittipaldi, ele correu a Fórmula Regional e foi correr categorias inferiores à Fórmula Regional depois. Que ele tá só nessa Eurocup 3 agora em 2025. Então ele tá dando um salto gigantesco pra ir pra Fórmula 2. Ele tá pulando muitas etapas. E é claro que o dinheiro tem papel nisso, mas ainda assim, pilotos com dinheiro costumam fazer o caminho ali correto.
filhos de bilionários fazem o caminho correto. Eles passam pela Fórmula 3, depois pela Fórmula 2, depois pela Fórmula 1, para você ter o desenvolvimento natural. Pular a categoria, principalmente nas coisas júnior, na série júnior, é algo reservado para talentos geracionais, como o caso do Antonelli, que vencia tudo, absolutamente tudo, nas categorias de base. Um outro exemplo mesmo, para mim, é o do Rafa Câmara, que ele não foi campeão da Fórmula Regional Europeia no ano que o Kimi é campeão, e ele decide ficar mais um ano na Fórmula Regional Europeia para ser campeão. Então tem piloto que prefere até fazer 2 temporadas de Fórmula Regional Europeia antes de ir para a Fórmula 3, que foi o caso do Rafa Câmara e agora está liderando o campeonato lá. Aqui, na Fórmula Regional... Na Fórmula Regional, não. Na Eurocup 3, o cara disputou a Fórmula Regional Europeia em 2023, depois disputou a Fórmula Regional do Oriente Médio para voltar para a Eurocup 3, que, com todo respeito, não tem nenhum grande piloto participando disso. Na temporada do ano passado, teve o Christian Ho, você teve Javier Sangreira, Bruno Del Pino, são pilotos que não são a melhor competição do mundo. E você quer me dizer que ele está preparado para um salto para ir para a Fórmula 2? Eu achei esse um movimento bem bizarro. Principalmente porque ele tem 18 anos de idade. Nada impede, ele não tá atrasado em questão de idade, nada impede ele de fazer 2 temporadas na Fórmula 3 para amadurecer e pensar depois em ir pra Fórmula 2. O próprio Rafa Câmara tem 20 anos de idade já e tá competindo na Fórmula 3. Tá certo que o Rafa Câmara tem a ligação com a academia da Ferrari, beleza, mas... A questão de... Não, ele ficou preocupado por conta de idade, já quis direto. O Rafa Câmara tem 20 anos e tá fazendo aí história na Fórmula 3. Primeiro piloto da história a empilhar, né? Acho que foram 3 corridas seguidas fazendo pole position e vencendo. Eu achei isso um movimento muito estranho. Muito bizarro. Muito afobado do Emerson Fittipaldi, quem quer que esteja considerando a carreira dele. Porque pra isso queimar o nome dele, até mesmo o Kimi Antonelli, sendo quem foi, teve uma certa dificuldade de se adaptar na Fórmula 2. E, de novo, a temporada dele foi ótima. O pessoal fica jogando ele pra baixo, falando que ele foi mal. O cara terminou em 6º lugar. O dobro da posição da tabela do Oliver Behrman, que era o que tava todo mundo falando que tinha que estar na Fórmula 1. E todo mundo falando que o André Kimi Antonelli tava decepcionando na Fórmula 2. O Kimi Antonelli ainda teve dificuldade na F2. E o Emerson Fittipaldi pular da Eurocup 3, uma categoria... que, com todo respeito a quem participa dela, mas tem um nível questionável, e nem ser um dos pilotos que está disputando o título lá, fazer esse salto direto para Fórmula 2 é um movimento que eu achei extremamente arriscado. Eu não quero denegrir o talento dele, espera um piloto brasileiro, eu vou estar torcendo para que ele vá bem, para que ele se desenvolva, para que ele possa disputar alguma coisa na competição. Mas eu não consigo deixar de achar que essa foi uma péssima decisão, péssimo gerenciamento de carreira dele, e que isso só serviu para queimar ele. Um salto desses é uma coisa muito agressiva. É um salto muito agressivo para um piloto que ainda não mostrou todo esse talento para isso. Espero estar errado, espero de verdade que ele cale minha boca no que vem, quando ele pilotar lá pela AIX. Nossa, esse nome é um trava-língua, só que sem trava-língua. AIX. Que ele faça um ótimo trabalho na AIX e que ele realmente cale minha boca, que ele vá bem, que ele dispute o título junto com o Rafa aí, que beleza, que seja os dois disputando o título ano que vem. Mas eu achei um movimento desesperado, um movimento impensado, um movimento muito mal feito da carreira do Emerson Fittipaldi, pular tantas categorias. Não sei por que ele não fez a escadaria lógica, corre na Fórmula 3 ano que vem, se não for campeão, corre mais um ano, depois você sobe para a Fórmula 2 e você vê o que você faz lá. Aí você pensa e vê o que você faz lá com calma. Mas foi um movimento desesperado que eu achei bizarro e eu só queria comentar com vocês sobre esse, porque eu vi aqui, eu não tava acreditando, eu tava achando que era fake news. Eu tive que pesquisar muito pra ver que era verdade mesmo. Mas aí, ele é um piloto já anunciado pro ano que vem na Fórmula 2, um brasileiro. Então, assim, de novo torcendo pra ele, mas bizarro o movimento.